Passamos, mas somos sempre alegres com o Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Como disse e como vimos, grandes testemunhos do que Deus fez na nossa vida, do que Deus fez na vida deste casal, meu irmão e a sua esposa. Amém? Glória a Deus. De fato, nós levamos o Evangelho até o coração dele e ele creu, recebeu e foi verdadeiramente livre. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus. Essa é a alegria que todos nós temos quando nós levamos ao Evangelho a uma pessoa e o Espírito Santo usa de uma forma maravilhosa nas nossas vidas, ao ponto de poder tocar sobre a vida da pessoa e ela ser tocada, comunicado do amor do Senhor, comunicado das virtudes do Senhor, comunicado com os céus e ser verdadeiramente liberto. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a Deus pela vida deles, pessoas que me respeitam muito. Amém? Ele me respeita muito e eu conheço ele à distância. Amém? Quando ele está mandando um áudio para mim, eu escuto o áudio dele e fico e o que é que está acontecendo? Louvado seja Deus. Tempos atrás eu perguntava, como é que você está? Não sei. Amém? Louvado seja Deus. Então somos gratos pela vida dele, pela vida de cada um que está aqui. Amém? Alegria, como eu disse, quando a gente olhamos para frente e a gente possa contemplar o rosto de cada um de vocês. Amém? Louvado seja Deus. Vamos hoje ser rápidos com a ajuda do Espírito Santo. No livro de Lucas capítulo 23 e o versículo de número 33 até o 43, 10 versículos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Grande amor que Deus se manifestou por nós, né? Como disse esse hino, Ele me ama, verdadeiramente Ele ama você. Ele ama você. Deus, Ele ama o pecador. Deus, Ele ama as pessoas. Há uma grande verdade que Jesus veio para nos resgatar na condição de pecador que nós estávamos e na condição de pecador que o mundo está. Mas há uma verdade também que Jesus veio para nos resgatar, porque nós temos um valor. Amém? Você tem um valor. Você tem um valor. Você foi e é um projeto de Deus. Você tem valor. Então o Senhor Jesus veio para nos resgatar do estado pecaminoso, perdido que estávamos, porque nós também temos um valor. O mundo nos desvaloriza, não só o mundo, nós mesmos. Você mesmo é consciente disso, que às vezes, em algum momento que você está passando, você acaba desvalorizando você. Você se sente, da sua mente, da sua consciência, do homem, em alguma circunstância, quando ele se dá errado com alguma coisa, ele se desvaloriza. Mas todos nós temos um valor para Deus. Amém? Temos um valor para Deus. Temos um valor para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. A gente olha nas cartas, né, quando Paulo diz, recebe fulano como o meu irmão, como aquele que tem servido, porque ele é muito útil, ele é muito valoroso para mim, ele é de grande valor para mim, ele esteve comigo. Então, todos nós temos um grande valor para o Senhor e valor para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós já ouvimos aqui, né, os cursos que teve, um dos frutos daqueles que estão em Cristo é amar os irmãos em Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós vamos a essa leitura, glória a Deus. Quando chegar ao lugar chamado Calvário, havia o crucificado, bem como os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia:
Pai, perdoa-lhe, porque não sabe o que faz. Então, repartindo as vestes dele, lançaram os sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e dizia: salvou os outros, a si mesmo se salva. Se é, de fato, o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava essa epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vires ao teu reino, ou quando vieres ao teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Que palavra maravilhosa, né? Hoje você estará comigo no paraíso. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero nesta noite trazer ao nosso entendimento o aspecto dessas três cruzes. Amém? Dessas três cruzes. Ela tem muitas coisas em comum, embora tenha alguns fins diferentes, alguns propósitos diferentes, mas algo tem em comum, que são três pessoas, são três condenados que estão ali nesta cruz. Amém? Amém. Mas cada um tem algo diferente uma das outras, e isso nós vamos ver em nome do Senhor Jesus. A gente vê que quando chegou a esse lugar, Gólgota, eles o crucificaram a Jesus ali, crucificaram também junto de Jesus esses malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. E então todas as pessoas que passavam por ali meneavam a sua cabeça, dizendo: este homem salvou tantas pessoas. Se ele é o Cristo, por que ele não salva a si mesmo? Assim também os malfeitores, embora aqui não diz que os dois estavam dizendo isso, mas quando a gente vê em Mateus, no capítulo 27, no versículo 44, a Bíblia diz que os dois malfeitores, eles também blasfemavam contra o Senhor Jesus. Amém? Mas nesse momento aqui, aonde nós lemos em Lucas, a gente vê que ele mudou de ideia. Amém? Ele mudou de ideia. E isso é maravilhoso. E as pessoas mudam de ideia. E por que eles mudam de pensamento? Eles mudam porque eles ouvem o Evangelho, a palavra do Senhor. Amém? Amém. Nós estamos incumbidos, como disse 2 Coríntios, né, no capítulo 5, que nós recebemos esse Evangelho da reconciliação. Amém? Então, estamos incumbidos de trazer um Evangelho que muda a mente das pessoas, que muda o modo das pessoas pensar. Aleluia! Louvado seja Deus. E só tem uma coisa que possa levar as pessoas a mudar de opinião quanto a Jesus: é o Evangelho. É nós abrirmos os nossos lábios e falarmos a respeito do Evangelho. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Mas antes que chegamos aqui, a gente sabe que Jesus foi traído por um dos que estava com ele, um dos 12, e o Senhor Jesus, ele sempre fez
fez algo maravilhoso, onde ele estava, coisas extraordinárias aconteciam. E até mesmo nesse momento em que ele vai ser traído, ele faz coisas maravilhosas, né? A gente vê que algumas pessoas dizem que até mesmo para o judeu, aquele ato de molhar o pão era uma espécie de honrar aquela pessoa. E Jesus molha o pão e honra aquele homem o qual ele ia traído. Amém? Mas ele é traído por Judas, e nós sabemos disso, quando os soldados dos sacerdotes prendem Jesus naquela quinta-feira à noite e leva Jesus até o sacerdote o interroga ali, chama duas pessoas para que apresente um testemunho, né? Uma testemunha que apresenta um testemunho falso para condenar o Senhor Jesus, e condena o Senhor Jesus, afirmando que Jesus era contra Roma, era contra o imperador, e que Jesus também, ele blasfemava contra a lei de Deus, ele desdenhava da lei de Deus, ele falava que iria destruir o templo, e em 3 dias ele ia reconstituir novamente. Então essa era uma das condenações, havia vários, mas duas pessoas contou esse testemunho e outros tipos de testemunho falso. Então, quando amanhece, Pilatos então leva Jesus, ou melhor, Caifás leva Jesus até Pilatos. E Pilatos então examina Jesus e vê que o Senhor Jesus não tem pecado, e que o que estão acusando a Jesus não tem fundamento. E Pilatos então observa que isso é uma inveja dos religiosos, isso é uma inveja dos sacerdotes, e sabe que isso é demanda das suas leis, das suas religiosidades. Então pega e envia agora a Herodes. E quando Jesus está à presença de Herodes, Herodes agora tem aquele momento dele, né, de zombar do Senhor Jesus também, porque ele nunca tivera junto com o Senhor. E é aí que ele diz: eu sempre quis vê-lo perto para ver se você possa fazer um milagre diante dos meus olhos. Amém? Então, quando Jesus aparentemente não faz nada ali, ele também não acha pecado em Jesus, ele não tem como condenar o Senhor Jesus, então ele devolve agora Jesus para Pilatos. Amém? E ele tem uma conversa com Pilatos, e esse também é um milagre, porque a Bíblia diz que Pilatos e Herodes, eles não se falavam, mas através desse, Jesus vem para cá, Jesus vai para lá, entre os dois, o que aconteceu? A inimizade saiu, eles começaram a falar um com os outros. Amém? E se Herodes observasse, ele viu um milagre acontecendo. Amém? Um homem sendo reatado a sua amizade com o outro, simplesmente porque Jesus está no meio dessas duas pessoas. Amém, irmão? Amém. Então Pilatos observa e vê que Jesus não tem nenhum pecado. Então Pilatos tem uma ideia, e a ideia é de dar uma surra, mandar açoitá-lo o Senhor Jesus. Porque as pessoas, ou nesta época, eles poderiam açoitar a pessoa, e como se a pessoa estivesse pagando aquela dívida, ou aquela condenação, aquela acusação, e então liberava essa pessoa. Pilatos tinha a ideia de que conseguiria liberar o Senhor Jesus, porque ele não acha pecado. Então ele manda açoitar o Senhor Jesus, e no dia seguinte ele quer apresentar este Jesus agora açoitado, e apresenta junto com outro homem que todos sabem, Barrabás, na ideia de que o povo iria pedir a que crucificasse Barrabás e que libertasse Jesus. Afinal de contas, no pensamento humano, Jesus já tinha pago a sua dívida, a sua condenação ou a sua acusação. Amém? Mas todos nós sabemos que isso não aconteceu. Amém, irmão? Isso não aconteceu. E então Pilatos não entende isso, está inconformado com que pessoas da mesma etnia, do mesmo povo, podem condenar os seus próprios. Mas ele faz a pergunta novamente, e o povo novamente diz: queremos que solte Barrabás e crucifique a Jesus. Então Pilatos não tem mais o que fazer, ele lava as mãos, todos nós sabemos, ele lava as suas mãos e diz: eu estou inocente deste homem, eu estou inocente do sangue deste homem. E então todo o povo disse: recaia
sobre nós e recaia sobre os nossos filhos o sangue deste homem. Amém, irmão? E então, este homem agora, Jesus, é entregue às autoridades romanas para que ele seja crucificado. E a Bíblia diz que as pessoas iam ser crucificadas, ele levava a sua cruz, ou principalmente aquela haste. Ele levava aquela cruz e que saía de Jerusalém em direção a este Gólgota. Quando eles levavam aquela cruz, aquela parte, eles estavam ali passando pela maior vergonha, porque a maior vergonha, ou a coisa mais horrível naqueles dias, era a pessoa ser crucificada. Só era crucificado aquela pessoa que era horrível. Quando o seu crime era horrível, era repugnante, quando a própria sociedade dizia: esse não tem perdão, eu não posso perdoar este homem, não há nada que este homem possa fazer para que ele seja perdoado. Então essa pessoa carregava a sua cruz, a ignominia, a vergonha, e ele carregava até o lugar chamado Gólgota, de onde ele era crucificado. Só que as pessoas que carregavam a sua cruz, eles não eram chicoteados, mas Jesus foi, e todos já afirmei, que era a ideia de Pilato de libertar Jesus após sofrer essa sentença sobre ele. Mas agora Jesus pega a sua cruz e começa a caminhar, começa a ir rumo ao Gólgota. E a Bíblia diz que nessa caminhada acontece algo diferente, porque Jesus, ele cai, amém? Ele cai, ele não aguenta mais carregar esta parte da cruz. Ele cai. Por que ele cai? Porque ele sofreu os golpes do chicote. Ele perdeu muito sangue, amém? Ele perdeu muito sangue. E a Bíblia diz que enquanto os algozes batiam nele, ele não gritava, ele não reclamava. Ele foi levado a este sacrilégio desse sofrimento de apanhar como uma ovelha muda. Ele não abriu a sua boca, nem para gritar, né? Todos nós sabemos que quando você sente uma dor, se você gritar, se você fazer qualquer movimento por instinto de momento, segundo, parece que a dor passa, né? Porque o seu cérebro, né? Parece que ela passa, mas ele não fez isso. Ele aguentou todas essas chicoteadas, amém? Só que não era um chicote comum, né? Nós ouvimos nos relatos que esse chicote, embora ele tenha 7 pernas, né? Mas não sei porquê, mas ele tinha ali 12 pontas que cortava profundamente. Todos nós sabemos que havia sobre esse chicote ossos de carneiro, de bode, e também algumas retalhas de chumbo, de aço que estava sobre esse chicote, né? Então o algoz, quando ele batia, abria nessa pessoa esses ossos, esses cortes, esse chumbo, ele entrava nas pessoas, e quando ele puxava, rasgava a carne deste homem, desta pessoa, amém? Então ele toma 39 chicoteadas. Então são muitos cortes que estão abertos neste homem. São muitos cortes que estão abertos sobre este homem. Então ele perde muito sangue. E quando ele está neste propósito, porque ele é um propósito de ir para a cruz, de cumprir a vontade do Senhor, ele está indo nesse propósito. Quando ele cai, a Bíblia diz que um homem está passando, Sirineu, Simão o Sirineu. Simão é o nome dele, Sirineu é de onde ele é, né? Ele é da parte da África ali, da Ásia. Ele é alguém diferente daquele povo. Quando a gente falamos sobre a Ásia ou sobre essas regiões, a gente já sabe que a cor dele, como a minha, ele é bem moreno, é diferente do judeu. Amém? Então, mas o nome dele é interessante, porque o nome dele é Simão. Amém? Jesus está indo para um propósito. O propósito de Jesus é morrer na cruz pela minha vida, pela vida do mundo. E Jesus está indo a este propósito. E nessa semana nós estávamos trabalhando, eu e meu cunhado, e de alguma forma, não sei o que, estávamos comentando, que chegou até um comentário deste homem, né? E ele até perguntou para mim: este homem ele não foi um apóstolo, ele não foi um discípulo,
inimigo. Eu disse, não, ele era alguém que estava passando ali e o soldado que estava ali para humilhar Jesus como judeus, humilhar diante das pessoas, pega este homem agora que é estranho e faz ele levar a cruz. Amém? Amém. Mas isso eu disse para ele, há uma simbologia disso, há algo simbólico nisso, que quando nós estamos caminhando no propósito que Deus colocou para nós, às vezes nós esperamos que pessoas que talvez dizem para nós, eu estou com você, eu vou com você até onde você for, der o que der, eu estou com você, e de repente a gente se firma muito no que a pessoa diz, e você fica firmado naquilo, e de repente essa pessoa não vai, e de repente você fica ali de uma forma desconfortável, você fica triste, mas quando nós estamos no propósito de Deus, aquilo que Deus direcionou para que eu e você façamos, ainda que aquele que disse que der o que der, eu vou contigo, ainda que eu tenha que morrer, eu vou contigo, isto é Simão, mas ele não foi, mas Deus preparou outro Simão para ajudá-lo. Amém? Amém. Este outro Simão, sim, estava com Jesus até naquela hora. Amém? Amém. Louvado seja Deus, glória a Deus. Então, nesse propósito que todos nós temos de caminhar com o Senhor, de estar com o Senhor, de levar a palavra dele, de levar o Evangelho, sempre nós vamos ter contratempos, mas sempre Deus vai estar levantando um Simão para nos ajudar. Amém? Glória a Deus. E um dos maiores Simão que o Senhor nos levantou para nos ajudar é o Espírito Santo. Amém? Ele está com você. Ele está com você. Ele é o nosso paracleto. Ele é aquele que está conosco. A palavra paracleto aí é aquele que é como se tomasse você que está no vale, que está no buraco e segurasse nas suas mãos e dizer, vamos, eu vou com você. Caminhe que eu caminho com você. Amém? É aquele que ajuda, aquele que esforça. Louvado seja Deus. Mas agora o Senhor Jesus está crucificado, e como nós vimos que Ele está crucificado, então aqueles homens estão passando, olhando para o Senhor Jesus e dizendo, Ele salvou tantas pessoas, por que Ele não salva a si mesmo? E também os malfeitores diziam, Ele salvou pessoas. Se você é então quem você diz, desça daí, salva você e salva a nós também. Amém? Amém. Glória a Deus. Então agora existem 3 cruzes e eu queria que você olhasse para essa cruz do meio, que mesmo ela estando sendo blasfemada, mesmo ela está sendo cuspida, mesmo as pessoas estão balançando a cabeça, mesmo as pessoas estão reprovando e dizendo tudo que ele fez não era verdade, porque se fosse, ele estava fazendo algo aí e ele iria sair daí. Graças a Deus que Jesus não saiu da cruz, não é? Porque se ele descesse, nós estávamos perdidos. Mas enquanto as pessoas estão olhando e achando que essa condenação, que essa punição vem dos romanos, vem dos judeus, essa punição não vem apenas dos judeus, não vem dos romanos, ela é eterna. É Deus que está punindo o seu filho nessa cruz do meio, nesse momento em que as pessoas estão olhando, meneando a cabeça e não sabem nem o que se passa, e dizendo, desce daí então, se você é Deus que está agora punindo a este homem, Jesus, que está na cruz do meio. É nesse momento que ele está assumindo o meu lugar e o seu lugar, o lugar das pessoas que estão no mundo, que hoje estão aí, mas Jesus assumiu o seu lugar. E se você crer nesta obra do Senhor Jesus, você também é justificado das suas iniquidades. Amém? Amém. Nesse momento que as pessoas estão ali olhando e meneando os céus, Deus está punindo, Deus está agora colocando as suas mãos como sumo sacerdote sobre a cabeça de Jesus e transferindo a culpa, o pecado do homem, o pecado da humanidade está sendo lançado sobre o Senhor Jesus, e Jesus está sendo golpeado ali por agora, pelos nossos pecados, pelas iniquidades que o homem praticou, desde Adão até o último dia que teremos vida sobre esta terra, dentro desta aliança. Então ele está recebendo. A Bíblia diz que Deus agradou moê-lo, ele ali naquela cruz, lá na cruz do meio, o Senhor está punindo, na cruz do meio, o Senhor está colocando sobre ele as nossas iniquidades, para
para que através dele nós tornássemos a justiça, para que através dele ele fizesse a expiação pelos nossos pecados, pelas minhas iniquidades. E o interessante é que tudo isso que está acontecendo é literalmente por amor. Amém? Amém. Não é César, não é o imperador, não é os sacerdotes, não é Caifás, não é Pilatos, não, que está punindo ele ali. É Deus que está punindo o seu filho ali, o seu filho amado, para não punir uma humanidade toda. Amém? Amém. Ele está fazendo ali o que Jesus disse: Deus enviou o seu filho não para condenar o mundo, mas para salvá-lo, o mundo. E se ele não enviou para condenar, e onde que está a condenação? Porque a Bíblia diz que Deus não justifica aquele dentro do seu erro, aquele que tem um pecado, Deus vai cobrar. A Bíblia diz que Deus vai cobrar o erro, vai cobrar o pecado. Eu não vou esquecer dele, eu vou cobrar. E onde está sendo cobrado? Na cruz do meio. Amém? Amém. Na cruz do meio. Hoje nós, eu e você, temos essa vida brilhante, com paz, na presença do Senhor. Recebemos a graça do Senhor, recebemos o favor de Deus. Aleluia. E ao qual Glória a muitas Deus. pessoas dizem que é uma graça barata, ao qual muitos dizem que não é possível que alguém seja salvo sem fazer nada. E cadê o pecado dessa pessoa? O pecado foi condenado na cruz do meio. Amém? Amém. Foi ali Glória que a foi Deus. exposto, foi ali que os meus pecados, ali que o pecado de você que nos ouve, que ainda não entregou a vida ao Senhor, foi condenado na pessoa do Senhor Jesus. Hoje nós vivemos este favor, algo não merecido, para mim, para você que está vivendo em Cristo, não custou nada, mas custou para Deus, custou para o Senhor Jesus, Glória a custou Deus. para Deus. Ele teve que golpear o seu filho. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Louvado Deus. seja Aleluia. Deus. Jesus, louvado é o Senhor. Nesta cruz do meio é o lugar aonde está sendo imputado todo o pecado de toda a humanidade. Amém? Aleluia. Todo o Glória a pecado Deus. de toda a humanidade. E nós vimos e vemos que após esses relatos, após esses cumprimentos, chegou certas horas que houve trevas sobre a face da terra por 3 horas. Amém? Amém. Foi o momento em que Deus, então, ele termina de imputar o pecado da humanidade sobre Jesus. Os céus se escurecem, o sol não dá a sua luz, ele se escurece. E nesse momento, ninguém sabe como é a face de Cristo Jesus. Como está a sua face? Amém? Amém. Somente o Espírito Santo revelou ao profeta Isaías dizendo que ele não tinha formosura, ele não parecia com o ser humano nesse momento. Amém? Amém. De tão deslacerado, de tão desfigurado que ficou o seu semblante, o seu rosto, o seu corpo. Amém? Simplesmente porque agora nele está o pecado. E a Bíblia diz que quando ele está naquela agonia, que volta novamente, que ele vai entregar o Espírito ao Pai, ele clama, né? Ele, Labassabadan, Pai, por que me desamparaste? Amém? Amém. A gente vê que ele nunca disse, Deus meu, por que me desamparaste? Ele sempre diz Pai, mas agora ele fala Deus, amém? Porque agora Deus, ele está no meu lugar, no seu lugar. E nesse momento que ele se sente rejeitado por Deus, nesse momento que Deus vira as costas para ele clama ao Senhor, ele clama, Deus meu, por que me desamparaste? Glória a Deus. E tudo isso aconteceu, Deus desamparou, Deus virou as costas para o seu filho, o seu primogênito, aquele que ele diz, este é o meu filho amado em quem a minha alma se compraz. Mas agora Deus está virado as costas para aquele que ele testemunhou, nele a minha alma se compraz. Amém? Amém. Glória a Deus. Ele vira as costas, sim, porque agora ele está no meu e no seu lugar. Amém? Amém. Ele está no meu e no seu
lugar, no meu e no seu lugar. E Deus vira as costas para o seu filho primogênito, para ele nunca virar as costas para mim, para você. Amém? Amém. A Bíblia diz que agora, por meio da obra de Cristo, nós adentramos no Santo dos Santos, nós acessamos o trono de Deus, nós acessamos o trono da graça do Senhor, e buscamos ali, clamamos ao Senhor e pedimos ali, Ele concede graças e misericórdia para nós em momentos oportunos. Amém? Nunca, nunca o Senhor vai abandonar você. Às vezes você que talvez errou, não distancie-se de Deus. Errei, eu sei que eu errei. Retorna, volte para Ele. Amém? Retorne e volte para Ele, porque Ele não vai virar as costas para você. Ele não vai virar as costas. Ele tem graça e misericórdia para mim e para você. Glória a Deus, aleluia. Já foi falado o que significa, né? Graça, o que significa misericórdia no contexto de Deus usando para conosco, né? Misericórdia é quando nós não recebemos aquilo que merecíamos. Quando nós erramos, deveríamos ser punidos, mas por causa da misericórdia não vamos receber aquilo que nós merecíamos. Amém? Amém. E graça é receber aquilo que nós não merecíamos. Amém? Amém. Então não afaste de Deus. Venha para perto do Senhor. Venha para perto do Senhor. Amém, irmão? Aleluia. Louvado Glória a Deus. seja Deus. Então Deus abandonou o Senhor Jesus. Eu queria que colocasse ali Salmo de número 22, e o versículo 5. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Se conseguisse colocar na King James, por favor. Louvado seja Deus. Aleluia. Veja esse texto. Clamara a ti e fora liberto, em ti creira e não se desapontara. Ele está falando dos pais antigos, clamara, mas ele está falando da agonia da cruz, daquele momento de escuridão. Amém? Os pais clamaram e Deus o respondeu. Mas esse Cristo, o Senhor, estava clamando: Deus meu, por que me desampara? E Deus não ouviu a oração de Jesus naquela hora. Deus rejeitou a oração do Senhor Jesus quando ele orava, quando ele estava em nosso lugar, para ele nunca rejeitar a minha e a sua oração. Vamos a continuar. Aleluia. 6. Quanto a mim, sou verbo, é Jesus. Amém? Quanto a mim, sou verbo, e não mais um homem. A cena é horrenda. A cena é horrenda. As pessoas que estavam ali não conseguiu descrever o que aconteceu porque estava escuro, mas a cena é horrenda. Amém? Ele disse: eu sou um verbo e não mais um homem, motivo de zombaria do povo, humilhado e desprezado pela humanidade. Não é? As pessoas no passado diziam, fez tanto, esse não é verdadeiro. Amém? Ridicularizava-me todos os que me veem. Amém? Amém. Balançava a cabeça e gesticulava, lançara insulto contra mim, dizendo: volte-se para o Senhor, que Ele o livre, salve-o, se é que lhe quer bem. Amém? Amém. Há uma insultação no livro em Mateus, que um dos sacerdotes, dos escribas, ele diz: vamos ver, desce daí, você que disse que Deus era com você, você que disse que era filho de Deus, desce daí, vamos ver então se ele quer tanto bem você. Essa mesma palavra está em Mateus. Se ele quer bem mesmo você, desça daí. Amém? Mas por que Deus não ouve a Jesus? Não ouve, como disse, porque ele está no meu e no seu lugar. Amém? Amém. Para que nunca a minha oração e a sua oração ela seja rejeitada. Por isso, nesta noite eu digo para você: sempre volte para o Senhor, sempre se lance ao Senhor, sempre torne a sua
suas necessidades conhecidas de Deus por meio de oração, por meio de súplica e por meio de ação de graça. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Voltamos lá. Glória a Deus. Mas eu quero finalizar, porque as horas vai. Eu quero que você olhe para esta outra cruz. A cruz onde há este homem que será salvo. Embora alguns dizem que é a pessoa que estava do lado direito, mas não tem na Bíblia dizendo o homem que estava do lado direito falou isso. Não tem. Amém? Não tem. Mas como até mesmo a Bíblia faz a atribuição para que aquele que está do lado direito é o certo e o que está do lado esquerdo é o errado, né? Quando ele diz na consumação, quando os anjos saem, ele diz que separou aqueles que foram chamados, colocou à sua direita, e aqueles que foram rejeitados, colocou à sua esquerda, e disse para os da direita: vinde, bendito meu Pai, para o reino que está preparado. Todos que estavam à esquerda, colocou eles para a condenação. Então até a própria Bíblia faz isso, mas isso não diz aqui no texto, amém? Mas este homem agora, ele está ouvindo outro homem que está blasfemando contra Jesus. Aqui é o projeto, é o plano, é a forma da nossa salvação, da salvação, que você que está nos ouvindo possa crer essa palavra. O homem que está agora de um lado, aquele que vai ser salvo, ele olha e vê que o outro homem está blasfemando. E ele diz: olha, você não teme a Deus, nem mesmo estando em igual situação. Nós, por justiça, estamos sofrendo as consequências que os nossos atos, ele trouxe a consequência, mas este é justo. E ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares, ou quando vires no teu reino. E Jesus disse: em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém? Glória a Deus. Jesus não rejeitou esses dois homens, e principalmente esse da salvação. Ele está na sua última hora de vida, e como eu disse, Mateus, ele também está blasfemando, mas ele mudou de opinião. Talvez ele mudou de opinião porque quando ouviu a oração de Jesus que estava fazendo: Pai, perdoa os pecados dele, perdoa porque eles não sabem o que faz. Talvez isso, essa oração, talvez ele ouviu, e isso mudou o seu modo de pensar, porque ele deve estar pensando: esse homem está sofrendo, esse homem está chicoteado, ele deveria trazer ódio no seu olho, ele deveria trazer ódio nos seus dentes, mas ao contrário disso, ele disse: Pai, perdoa. Esse homem deve ser diferente, ele é diferente, ele só pode ser o que todo mundo disse que ele é, o Cristo. Amém? Amém. Então, o que ele faz? Ele teme a Deus. Temor a Deus é um fruto da graça de Deus, do favor de Deus, da obra de Deus. Segundo, ele reconhece que ele é um pecador. Amém? Amém. Ele reconhece que ele é um pecador. Esse é o plano, esse é o processo da salvação. Quando você reconhece que você é um pecador e que você não pode mudar a sua situação, a menos que você creia naquele que foi o substituto seu lá na cruz do Calvário. Amém? Amém. Esse homem reconhece que ele é um pecador. E quando ele reconhece que ele é um pecador, ele vê que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Rei dos Reis, porque ele viu a epígrafe escrito Rei dos Judeus. Ele é o soberano. Então ele reconhece que esse Senhor é o único que pode mudar a sua vida, é o único que pode dar a salvação para ele. Amém? Então ele vai até ele, até Jesus, e disse: lembra de mim quando vires no teu reino. E Jesus então diz para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Essa é a graça do Senhor, a graça soberana de Deus, que salva o homem imediatamente. A salvação é um ato. Quando a pessoa reconhece que ele é um pecador, quando ele reconhece que o Senhor é o único que pode salvá-lo, quando então ele vai para o Senhor Jesus, quando ele confessa que Jesus é o Rei, que Jesus é o Senhor, nesse momento, Jesus
estão com Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Até para alguns que diz que as pessoas da graça são pecadores, as pessoas da graça, eles andam no pecado. Não. Todos aqueles que foram salvos estão conectados com o Senhor. Ele não deseja estar no mundo, ele foi tirado de lá. Ele está na perfeita vontade de Deus, pois eles receberam um reino agora que não pode ser abalado. Por isso é que eles mantêm-se na graça do Senhor. Aleluia, diante de Deus de forma digna e com reverência e com santo temor. Amém? Ele está com Jesus. Não tem como alguém ser salvo e dizer: Jesus, foi muito bom estar contigo, foi muito bom a gente ter aquele papo, eu ouvi, foi legal, eu tive até um toque religioso, minha autoestima foi lá em cima, mas eu não quero essa coisa. Esse não foi a graça, não foi salvo. Amém? Quem foi salvo está com Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. E as pessoas dizem que as pessoas da graça eles estão no pecado. Simplesmente porque eles não tomam a lei como base da justificação. E em lugar nenhum na Bíblia diz que os que estão na graça estão no pecado. Pelo contrário, a Bíblia diz que a única forma que o pecado é refreado é através da graça. O pecado não vai reinar sobre você, porque você não está debaixo da lei, mas está debaixo da graça. Glória a Deus, Mas aleluia, ao contrário, se diz em 1 Coríntios 15, acho que é o versículo 56, 53, que diz que a força do pecado é a lei. A lei é a força do pecado. A lei é a força do pecado. A lei incentiva a pessoa a pecar. Por quê? Porque ele fica pensando nela. O seu foco é a lei e você acaba caindo. Mas quando você tem um encontro com Jesus, o seu alvo é o céu, o seu alvo é Jesus. Glória a Deus, O seu alvo é glória a agradar ao Jesus. Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Jesus está no meio desses dois, ele é o divisor da humanidade. Tanto Glória para a aquele Deus, que crê, aleluia. tanto para aquele que não crê. Amém? Amém. O outro lado não creu. O outro lado não creu. Ele continuou irredutivo. E então houve ali naquele dia 3 mortes. Amém? 3 mortes. A primeira morte é a do meio. Nós sabemos, ele não é o primeiro. E Jesus morre pelo pecado, pelo pecador. Jesus morre pelo pecado. Jesus morre pelo pecador. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo 2, acho que é o versículo 15 ali, ele está dizendo: fiel é esta palavra, que Jesus morreu por pecador, o qual eu sou um dos principais. Amém? Amém. No próprio Coríntios 15, ele diz também que, segundo as Escrituras, Jesus morreu por pecador. Amém? Então Jesus morre pelo pecado, morre pelos pecadores. E este homem que é salvo, ele morre para o pecado. Morreu para o pecado, tem o quê? O dom gratuito da vida eterna. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Este outro homem, ele é irredutivo, ele não aceita, ele não o reconhece. Então a morte dele é o que? Ele morre no pecado. Amém? E recebe a condenação eterna, justa, porque o salário do pecado é a morte. Mas aquele que reconheceu a Jesus, ele passou pela morte de Cristo, morreu para o pecado, para que o corpo do pecado fosse destruído e recebeu o dom gratuito de Deus. Amém? Amém, glória a Louvado Deus. seja Deus. Tudo Aleluia. isso o Senhor Jesus fez por amor, por mim e por você. Amém? Amém, Glória a glória a Deus. Deus. Eu quero que você coloque de pé agora por um instante, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Peço um louvor aqui, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quem sabe a vontade de Deus? Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Eu quero que você pense neste homem que sofreu por você,
para que a cada dia você apegue com mais intensidade a esta tão grande salvação que Ele trouxe para você, a essa tão grande salvação que você pertence. Peça ao Senhor que te dê força, peça ao Senhor que a cada dia Ele coloca em você esse desejo, a alegria dessa salvação, que ela é despertada, que o anseio pelo céu, o anseio pela volta dele a cada dia seja mais forte no seu coração. E você que está nos vendo pelo Instagram, você que quer entregar a vida ao Senhor Jesus, assim como este homem, como este ladrão, ele teve a sua oportunidade na última hora, mas eu digo para você, talvez você não tenha essa oportunidade na última hora, não seja como ele, que na última hora, mas vá agora, entregue a vida para o Senhor Jesus, entregue o seu coração para o Senhor, e Ele habitará dentro de você, Ele trará salvação para a sua alma, justificado pela graça, pela fé. Temos paz como leões. Deus quer que você tenha paz. Deus quer que você tenha paz com Ele. Venha ao Senhor. Então assim, entregue a sua vida ao Senhor. Ao lugar de muita dor, crucificado, pela experiência de morrer para o pecado. Porque quando você morrer para o pecado, você recebe o dom da vida. Não seja como um dos maus que morreu ao pecado. Talvez hoje ou amanhã. Venha hoje, venha agora. E o Senhor Jesus disse: o sangue dele é o que purifica, o sangue dele é o que repara todos esses defeitos, repara todos esses acidentes, esse arranhado que aconteceu no carro da sua
vida espiritual. Volte ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu quero dar aqui a oportunidade a você que trouxe a sua oferta, a sua ajuda, a sua contribuição, que você possa fazer. Nós vamos estar terminando. Louvado seja Deus, amém? Agradecendo a você por estarmos aqui, agradecer a você que está no Instagram, muito obrigado, louvado seja Deus. É tão bom quando vimos o Evangelho, a palavra do Senhor, aleluia, glória a Deus. E quinta-feira, como disse a pastora Rosinete, um grande trabalho, palavra poderosa, algo novo que Deus estará fazendo em nossas vidas, na vida de todos aqueles que se encontrar neste lugar. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, neste momento, apresentamos, Senhor, nas tuas mãos agora, cada semente, Pai, a cada oferta como semente nas tuas mãos, para que o Senhor agora ativa na vida dessas pessoas, Pai, além da semeadura, para que ela tenha mudança. Nesta semana, abre, Senhor, as portas, Senhor, sobre a vida dessas pessoas. Na verdade, o Senhor já tem abrido as portas, Pai. Então, abre os nossos olhos, como o Senhor abriu os olhos de Agar e mostrou a ela que havia na frente dela um poço de água. Abre os nossos olhos para que nós vamos em todas as portas abertas que o Senhor abriu para nós e que nós o vejamos e entramos por ela e nós recebemos aquilo que o Senhor tem prometido para nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Oramos a Deus agora para terminar. Em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, neste momento, Senhor, agradecemos a Ti por esta oportunidade. Estamos aqui louvando ao Senhor, os louvores extraordinários. Meu Senhor, testemunho extraordinário, a Sua palavra é sempre maravilhosa aos nossos corações, os Seus textos sagrados. Pai, obrigado por tudo. Leva o teu povo em paz, conduza por um caminho fiel e verdadeiro. Jesus Cristo, este caminho, concedendo a cada uma dessas pessoas uma boa noite, um bom sono e um despertar feliz para cada uma delas. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Que a paz, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja de hoje para todo sempre. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Te amo, Deus, Sua graça nunca falha. Todos os dias eu estou